aprenda sobre aquilo que você está lendo. Eu tenho certeza que você vai crescer muito, como aqueles cristãos da Galácia cresceram, foram abundantemente abençoados pelo Senhor, porque leram a carta, meditaram na carta, colocaram em prática e venceram. Nós também venceremos em nome de Jesus. Ela é tão atual quanto o jornal que saiu no dia de hoje, ou como dizia Billy Graham, mais atual do que o jornal que sairá amanhã. Amém? Muito bem, Gálatas 5, verso 16, então diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, algumas versões aqui diz prostituição. Alguém tem a versão que diz prostituição? Muitos irmãos aqui diz prostituição. Por que é tão importante eu costumo sempre ler essa versão? Porque as versões em português, elas trazem uma série de erros, muitas vezes, quando a gente vai buscar no original. Como eu falei para você, já muitas vezes eu tenho o hábito de estudar o texto original. E no texto original, a palavra que está aqui no lugar de imoralidade sexual é porneia. E essa palavra, ela abrange muito mais do que prostituição. Se você ler só a palavra prostituição, você passa a entender que é só a questão do sexo por dinheiro, né? E a Bíblia está dizendo aqui que as obras da carne se manifestam dessa forma. Porém, no original não, ela abrange muito mais. Como eu falei no domingo passado, a palavra imoralidade sexual, o que significa imoralidade sexual? Todo e qualquer ato sexual que não seja entre um homem e uma mulher, com amor e consentimento mútuo no matrimônio. Então, quando você estuda a palavra porneia no original, ela está falando de adultério, ela está falando de pornografia, ela está falando de incesto. Agora a gente está vendo aí essa polêmica acontecendo, porque um programa de televisão está colocando essa discussão. Obras da carne se manifestando. Fala de fornicação, ou seja, a palavra é muito mais abrangente. Por isso que essa minha versão aqui talvez seja a que mais se aproxima, porque ela fala de imoralidade. Então ela amplia. Impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Essa palavra feitiçaria também é algo interessante. No original ela não está falando de poção mágica, de você colocar um monte de coisa dentro de um caldeirão e fazer uma poção mágica. Ela está falando de alucinógenos, de drogas, de coisas que a gente usa, de substâncias que a gente usa que nos tiram a razão. Naquele tempo eles não usavam drogas para ficar doidão e curtir um barato e uma balada, mas já havia drogas naquele tempo, substâncias alucinógenas que eles utilizavam para cultos pagãos. Hoje também existe algumas religiões, aí, algumas seitas, que você toma um chá e fica malucão, você vai para um sítio, e aí você fica lá uns 3, 4 dias, vendo gnomo e tudo mais. Não existe isso. É disso que a palavra está falando, mas está falando também de tudo que nos tira a razão. E a gente sabe que o mundo está oferecendo muita coisa que nos tira a razão, muitas drogas, muitas coisas que nos oferecem, que nos tiram a razão do pensamento. A Bíblia diz que nós devemos manter o nosso pensamento ajustado, alinhado. Nós temos a mente de Cristo, diz a palavra. Como nos foi dado a mente de Cristo, é uma mente equilibrada, é uma mente que controla o seu corpo. E a Bíblia está dizendo que as obras da carne se manifestam através da feitiçaria, ou seja, tudo aquilo que nos tira o domínio próprio, nos tira o equilíbrio mental. Fuja disso, diz a palavra do Senhor. Amém? Ódio, discórdia, ciúme, idolatria. Já falei, idolatria, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções
inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Olha o que diz o texto: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram, abandonaram, deixaram morrer dentro de si tudo aquilo que nós falamos ali acima sobre as obras da carne, suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, e não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém? Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos diante da Tua Palavra. Declaramos que a Tua Palavra é a verdade, nada podemos contra a verdade, tão somente em favor da verdade. Que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoe hoje nas nossas fraquezas. Encontra em nós, Senhor, revela a nós quais são as nossas fraquezas, Pai, porque nós sabemos que a Tua graça nos basta, nos ajuda a vencer tudo aquilo que vem contra o Teu propósito nas nossas vidas, a vencer, Senhor, todo o mau desejo que em nós está, Senhor, a concupiscência, tantas coisas, Pai. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado mediante a Tua Palavra, e declaramos que hoje é um dia, Senhor, onde nós sairemos daqui melhores do que quando entramos, sairemos daqui mais fortes do que quando entramos, sairemos daqui, Senhor, preparados para entrar num próximo nível de graça, de revelação, de intimidade, de comunhão, de relacionamento contigo, Senhor. Nos dá o discernimento da Tua Palavra, é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, amém. Então, gente, nós falamos no domingo, começamos a falar sobre a carta. Essa carta que foi escrita em torno do ano 59, 49, 50 da era moderna, porque havia naquele tempo um povo que estava se introduzindo, um povo de judeus convertidos, que estavam se introduzindo no corpo de Cristo, para declarar que o sacrifício de Jesus Cristo não era suficiente para a salvação. Eles diziam: se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos, vocês precisam circuncidar-se. Isso nada mais é do que voltar à lei, nada mais é do que estabelecer novamente aquilo que Jesus havia decretado como seu fim na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus é o único nome suficiente, não precisa de outra forma, não há outro meio, não há outro caminho. Jesus disse: só eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Note que Jesus diz: ninguém vai, ele não fala ninguém vai, ele diz: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Por quê? Porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a lei, ele venceu todas as coisas, se assentou à direita do Pai, diz a palavra. Hoje ele está assentado naquele lugar, e por isso ele diz: vem, ele está ali também, e você vai para lá também. Ele disse: eu e o Pai somos um. Mas o que aconteceu? Começaram a colocar isso dentro da igreja, e nos dias de hoje isso não é diferente. Isso nos dias de hoje acontece também. Nós percebemos um legalismo dentro da igreja muito grande, no corpo de Cristo. Pessoas que colocam um pedágio. No domingo eu disse: o Senhor é o caminho, e a religiosidade tem se tornado o pedágio para chegar até o Senhor, para chegar até Deus. É um caminho reto, um caminho plano, um caminho de justiça, mas a religiosidade se torna um pedágio quando ela impõe mais do que Cristo nos impôs, mais do que o Evangelho nos impõe. Resumindo, Paulo estava dizendo aos Gálatas, em Atos 15, o concílio de Jerusalém mandou dizer aos crentes de Antioquia, e o Espírito Santo de hoje, que era o mesmo de Antioquia, de Atos 15, é o mesmo de Gálatas, é o mesmo dos celtas
lá na região da Galácia, é o mesmo que está aqui hoje entre nós. O mesmo Espírito que falou naquele dia está dizendo hoje para nós: não carregue mais do que o necessário. Você não precisa levar mais do que o necessário. Existem algumas coisas que é necessário ser levada. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tem algo para levar. Jesus disse: aquele que estiver cansado e sobrecarregado, venha após mim e eu o aliviarei. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, tomem sobre vocês o meu jugo. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. É suave, é leve, mas tem algo para levar. Fala para o teu irmão: você tem responsabilidade. Nós temos responsabilidades com o Evangelho, mas é muito mais leve do que nós imaginamos. A salvação é muito mais simples do que nós imaginamos, e é por isso que muitos entram em conflito. É tão simples que a pessoa entra em crise. Como assim? Eu preciso fazer alguma coisa, tem alguma coisa, não pode ser tão fácil. Por quem eu fui, pela vida que eu vivi, por tudo que eu realizei, por todo o mal que eu cometi. Não, tem alguma coisa, não basta somente crer. E aí o diabo que faz isso, é o mesmo que vai lá na cabeça dos religiosos e diz: agora você vai lá e impõe um jugo, um fardo, um peso. Porque no teu coração, você que está chegando no Evangelho, você que está ouvindo a palavra do Evangelho diz: vocês são salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Ou seja, é um presente, um favor imerecido. A salvação é um presente que o Senhor deu a um povo que não merecia. Até para receber presente na nossa sociedade, você tem que merecer. Ou você está de aniversário, ou você fez alguma coisa boa, ou você passou de ano quando é criança. Só se você passar de ano direto, você vai ganhar tal coisa. Então nós vamos crescendo numa sociedade da meritocracia. E aí quando vem para o Evangelho, para o reino de Deus, o Evangelho diz: não, é um presente que eu estou dando para você, mesmo sem você merecer. Toma, você está liberto, você está remido, você está justificado, você foi santificado. É um novo tempo para a sua vida. A partir de agora a tua conta está zerada. Não há mais culpa para você carregar, não há mais condenação para você carregar. Dos seus pecados eu não me lembro mais, lancei no mar de esquecimento, diz a Bíblia. Isso é libertador, porque você sabe tudo que você fez, e isso te serve não para você carregar culpa. Não tem mais essa caixa de pedra para você carregar. Isso só te serve para você lembrar de onde o Senhor te tirou e não querer mais voltar para esse lugar. Se trata apenas de lembrar-se: opa, o que eu vou fazer lá atrás, depois de tudo que Ele fez por mim aqui? Não vale mais a pena. Mas sem culpa, anda sem angústia no coração. Se hoje você entregar o teu coração ao Senhor, se você chegou aqui, e hoje você disser: Senhor, eis-me aqui, eu entrego o meu coração ao Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu não quero mais viver o que eu estou vivendo até aqui, que tem entristecido o teu espírito, está fazendo mal para a minha vida, eu quero viver uma vida com Cristo. A partir de hoje, você sai daqui com a tua vida liberta e pronto para começar a viver uma nova história no Senhor. Esse é o Evangelho. Mas a religiosidade traz o que? Não basta isso. Agora você tem que vir umas 7 semanas da corrente da libertação. Não, Jesus já nos libertou. Ele já trouxe sobre nós toda a cura, toda a libertação. Basta crer, é confiar, é saber que o Senhor é fiel e que Ele pode fazer algo poderoso na nossa vida. Basta isso. E começar a viver essa vida, mas essa vida traz essas responsabilidades, e nós falamos muito no domingo, mas hoje especificamente eu quero entrar na carta em Gálatas. São 6 capítulos a carta de Gálatas, e no primeiro capítulo Paulo deixa claro que não há outro evangelho a não ser o evangelho de Cristo. Não há outro evangelho a não ser o evangelho anunciado na palavra de Deus. Paulo disse aos Gálatas: se vocês ouvirem
de mim, ou até mesmo de um anjo, um outro evangelho, que não aqueles que foi anunciado anteriormente a vocês, que seja aquele que anunciou esse evangelho amaldiçoado. E ele não fala apenas uma vez, mas duas vezes. De novo eu repito, se vocês ouvirem um evangelho que não seja aquele que vocês ouviram no princípio, que seja amaldiçoado. Só existe um evangelho. Qual é o evangelho que existe? O evangelho que bota Cristo no centro de todas as coisas. O evangelho que Jesus é suficiente. Você não precisa fazer corrente, você não precisa fazer quebra de maldição, você não precisa voltar lá no passado. Ele já deu conta do teu passado. Uma vez que você entrega o teu coração ao Senhor, nova criatura é, diz a palavra do Senhor. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já se passaram. Fala para o teu irmão, as coisas velhas já se passaram. E eis que tudo se fez novo. Não carregue mais do que o necessário. Paulo está dizendo, só existe um evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho de Cristo. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque no evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque no evangelho se revela a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim vem pela fé. Romanos 11, Paulo fala isso. Eu não me envergonho do evangelho. Eu não me canso de falar do evangelho. Eu não me canso de falar de um Jesus Cristo. Sabe o que as pessoas precisam ouvir? O nome de Jesus. As pessoas precisam ouvir, sabe o que? O evangelho. Muitas vezes em cima do altar, o que está se perdendo? O evangelho. Nós trazemos princípios, trazemos sabedoria bíblica para a vida profissional, para a vida econômica, para a vida sentimental, e tudo isso está na Bíblia. Isso está aqui para nos ensinar, é sabedoria, e se nós aplicarmos os princípios, eles vão dar certo. Mas isso não é o evangelho. O evangelho é que Jesus morreu e ressuscitou e voltará, e na cruz do Calvário fez uma promessa. Qual é a promessa? A vida eterna. Esse é o evangelho. E o evangelho não pode sair de cima do altar. O evangelho não pode sair da boca do povo. Não significa que eu não posso falar sobre as outras coisas, mas as outras coisas não vão mudar em nada a vida do ser humano, se primeiro ele não ouvir o evangelho. As outras coisas são para as coisas da terra, para os afazeres, para as demandas da terra, mas nós somos muito mais do que aqueles que passam por essa terra. Nós somos peregrinos nessa terra, somos eternos, e a eternidade só se encontra no evangelho, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus. Então o evangelho não pode sair da boca da igreja. Tudo é bacana, tudo me é lícito, tudo é bom, mas o evangelho é a essência. Camarada que está todo arrebentado, está doente, está endividado, está destruído, você pode ir lá ensinar um princípio bíblico para ele administrar corretamente ali a sua casa, se dar bem com a sua esposa, bacana, mas se ele não tiver o Espírito Santo de Deus, ele vai conseguir fazer só por talvez alguns passinhos, e logo ele desiste. Porque quem nos fortalece é o Espírito de Deus, quem nos guia em toda a verdade é o Espírito de Deus, quem nos ensina é o Espírito de Deus. Quando nós estamos fracos, quem nos fortalece é o Espírito de Deus. Quando nós estamos mal, quem nos alegra é o Espírito Santo de Deus. Quando nós não sabemos o que falar diante do Senhor, a Bíblia diz que Ele, o Espírito Santo de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós precisamos andar nessa terra. A única forma de sobrevivermos essa terra é com o Espírito Santo de Deus. E ele vem quando o camarada ouve de Jesus Cristo e entrega a sua vida a Ele. Recebam o Senhor Jesus, se arrependam dos seus pecados e recebam o dom do Espírito Santo, como disse Paulo, como disse Pedro. Então, antes de falar qualquer outra coisa para resolver o problema, fala de Jesus. O nome de Jesus, como eu falei para você aqui, meu irmão, não adianta. Quando você declara o nome de Jesus, alguma coisa diferente acontece.
Quando você entra num lugar, quando você fala, quando você vê alguém passando uma dificuldade, você sabe que ela precisa de Jesus, ela precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa, é Cristo. Não é uma ciência, não é um dogma, é uma pessoa, Jesus Cristo, que ressuscitou. Quando ela ouve falar de Jesus, alguma coisa dentro dela acontece, porque a Bíblia diz que nós temos o Espírito dentro de nós, que é dado pelo Senhor, e esse Espírito clama, Abba Pai. A pessoa tem sede, ela está buscando algo, ela está buscando alguma coisa que pode mudar a sua vida. Lembre-se da mulher samaritana, 5 maridos, o sexto que ela estava não era dela. Foi buscar água e Jesus disse a ela: se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, ao contrário, de você fluirá um rio que correrá para a vida eterna. E ela disse: eu vou ouvir falar que o Messias vai vir, que o Messias vai se apresentar, e aí ele resolverá os nossos problemas. E Jesus disse: eu sou o Messias, aquele que está falando com você. A vida dela mudou, nunca mais foi a mesma. Ela correu para dentro de Samaria e disse: venham ver aquele que falou tudo sobre mim, que conhece a minha história. Ela chamou Jesus para Samaria, ele ficou 2 dias, e Samaria foi transformada pelo poder do nome de Jesus. Jesus é tudo, é suficiente. É a necessidade, o povo precisa ouvir falar de Jesus. O mundo precisa ouvir falar de Jesus. Jesus disse: vão e preguem o Evangelho. Jesus não disse: vão e preguem a doutrina, vão e preguem a lei, vão e preguem outras coisas. Ele disse: primeiro vão e preguem o Evangelho. O conhecimento, a sabedoria, os princípios, é Jesus quem dá. A Bíblia diz que nele estão escondidas todas as fontes da sabedoria e do conhecimento. Às vezes nós queremos dar sabedoria e conhecimento para quem não tem Jesus. E aí Jesus diz: sabe o que é isso? É lançar pérolas aos porcos. Porque se não tem o conhecimento de quem Jesus é, não tem capacidade de entender a sabedoria que vem do alto. Por isso começa por Jesus, fala de Jesus, anuncia Jesus, prega o Evangelho. Não existe outro Evangelho, Paulo disse. Não existe outra forma, é Jesus Cristo. É o nome de Jesus. Você sabe que hoje eu estava tomando banho, eu estava orando, falando com o Senhor sobre essa parte que Paulo fala, e conversando com o Espírito, e o Espírito, e perguntando ao Senhor, dizendo: Senhor, por que é tão difícil? Porque a gente fala, para muitas pessoas a gente fala de Jesus, prega o Evangelho, e aí a gente vê que a palavra, ela entra, a pessoa escuta, mas ela não fala, ela se cala. E por muito tempo eu fiquei pensando, até hoje o Senhor falou isso comigo. Por muito tempo eu fiquei pensando: Senhor, é porque a gente tem vergonha por não é vergonha do Evangelho, é vergonha por não saber como falar. Eu queria falar, mas eu fiquei tímido. Eu veio à vontade, mas eu não sabia como pregar, eu não sabia. Aí o Espírito Santo falou para mim: tu esqueceu do que está escrito? Não temam quanto ao que dizer, porque na hora o Espírito de Deus vos falará aquilo que precisa ser dito. Então quando a gente se cala, não é porque não sabe. Paulo disse: crie, por isso falei. Está escrito: crie, por isso falei. Nesse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Sabe o que o Espírito me falou? Não pregam, porque na verdade não creem, porque quem crê fala. Não adianta, meu irmão, você fala daquilo que você acredita, a boca fala do que o coração está cheio. Nós anunciamos aquilo que nós cremos. Sabe por que muitas vezes nós nos calamos? Porque na verdade nós não acreditamos que aquilo que a gente vai falar é verdade, é realidade que pode mudar. Nós duvidamos, e na dúvida o poder de Deus não opera. Sem fé é impossível agradar a Deus, a incredulidade fecha. Jesus falou: tudo é possível aquele que crê.
Para aquele que crê, nada é impossível, porque nada é impossível para o Senhor. Mas aí vem Paulo, vem o Salmo 118, vem Paulo e diz: crie, por isso falei. Não tem como, quando a gente crê, a gente fala. Então se você crê, não engole mais o Evangelho. Se você crê, proclame o Evangelho. O Salmo 2 diz: proclamarei o decreto do Senhor. Fala. Todo dia o Senhor prepara uma situação que a gente pode falar alguma coisa. Falar do Evangelho. O poder não é nosso, o poder é do nome de Jesus. O compromisso o Senhor tem com a palavra dEle. Quando a palavra dEle é declarada, as coisas vão acontecer. Não se cale. Quando você se cala, não é por medo, é por incredulidade. Já me calei também. E hoje, quando o Espírito Santo veio me falar, eu percebi, é verdade, aquele dia foi a incredulidade do meu coração. A incredulidade. Não por causa do nome do Senhor, mas talvez a incredulidade por achar que não é aquela pessoa, que não é a forma como ser dita. Incredulidade. Crie, por isso falei. Se você crê, abra a tua boca e o Senhor te encherá, é o que diz a sua palavra. Só existe um Evangelho. O Evangelho que aponta para Cristo, que fala de Jesus. Se você proclamar o nome de Jesus na sua casa, o ambiente vai mudar. Se você proclamar o nome de Jesus lá onde você trabalha, o ambiente vai mudar. Não me envergonho do Evangelho. Eu fico observando, às vezes a gente vê empresas grandes que são bem sucedidas e que você vê naquelas empresas alguma coisa declarando o nome de Jesus. Uma vez, já faz algum tempo, nós estávamos na outra igreja ainda, eu preguei um dia assim, na época o culto era na quinta-feira, e naquele dia eu estava passando pela na minha época era Transilvânia, como é que é o nome lá, a rua da rodoviária, a avenida da rodoviária, conheço por Transilvânia, sou nascido aqui, né, aí, Adolfo Conde, e aí, quando eu estava entrando, vinha uma frota de ônibus, todos lindos, ônibus maravilhosos, 0 quilômetro, entrando, saindo da rodoviária, devia ser uns 7, 8 ônibus, coloridos, bonitos, e cada um deles, quando virava no para-brisa do ônibus, aqueles double deck bonito, no para-brisa do ônibus estava escrito: Jesus, a razão da nossa prosperidade. Eu olhei aquilo e fiquei feliz, dizendo, dando glória a quem é digno de glória, pregando o Evangelho sem medo. Quem crê fala, quem crê não tem medo de falar. Outro dia eu estava indo no Antônio Bittencourt, e aí eu achei no meio do estacionamento tem aquelas caixas d'água grandona da Forte Leve, que é uma empresa gigante. Você indo para Joinville, você encontra essa empresa na margem da BR-101, e aí eu lendo Forte Leve, eu olhei embaixo, Deus é fiel, pregando o Evangelho como pode, pregando o Evangelho com o que tem. O que você colocou nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos? O que você tem nas suas mãos que não foi o Senhor que te deu? Pregue o Evangelho com a vida, com tudo que o Senhor te deu, com quem você é, com a forma como você pode pregar. Talvez você nunca suba numa tribuna, mas ganhará milhares de vidas e milhares de vidas com aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, pregando o Evangelho, porque nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas como crerão, Paulo disse, se não ouviram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés daqueles que proclamam as boas novas do reino, do Evangelho. Se é por falta de envio, em nome de Jesus, seja enviado debaixo da paz, da graça, do poder de Deus. O nome de Jesus vai com você, o Senhor está com você, o Espírito Santo está com você. Vai e proclame o Evangelho a todo mundo, por todas as nações. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, e esses sinais acompanharão os que crerem. No nome de Jesus vocês expulsarão demônios, no nome de Jesus vocês falarão novas línguas, no nome de Jesus vocês pegarão em serpentes, se beber algum veneno mortal não lhes causará dano algum, e no nome de Jesus vocês imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Pelo poder do nome de Jesus, vá e proclame. Não tenha medo, não tenha medo. A minha tia
tia Jane está aí? Não está, né? A tia Jane, ela não tem mais essa empresa, mas há muitos anos atrás, ela fez uma empresa de doces em compotas, e ela fez todo o rótulo, e elas começaram a crescer muito, e começaram a vender, era um doce bacana, depois elas venderam para uma empresa maior, e um dia ela estava preparando o doce, e o Espírito de Deus falou com ela, coloca um salmo no pote, no rótulo. E eu não me lembro agora qual era o salmo, mas era algum salmo pontual, assim, que fala do amor de Jesus, fala da grandeza de um Deus que pode todas as coisas. E ela colocou isso, e nada aconteceu. Passaram-se os anos, vendeu a empresa, passaram-se muito tempo. Um dia ela está num supermercado, e ela estava naquela gôndola de que vende os doces, e ela viu o doce que era dela, e quando ela viu o doce, tinha uma pessoa comprando o doce também, e ela parou para conversar e para pegar o doce, e ela falou que esse doce era dela, que um dia foi dela, e aquela pessoa falou, era seu? Era. Eu preciso te contar um testemunho. Cara, o que Deus faz quando alguém não se cala? E você muitas vezes não faz ideia, porque a vida continua, os problemas vêm, as aflições vêm, você não faz ideia. Quase 10 anos depois, olha o sincronismo de Deus é algo que é surpreendente. 5 minutos da mulher para lá, dela para cá não se encontravam, mas Deus fez eles se encontrarem, e ela disse, um dia, eu estava comprando esse pote, estava comprando um doce, naquele dia eu tinha decidido, que eu ia abastecer a minha casa e ia me suicidar, e quando eu peguei aquele doce, eu li esse salmo, e naquele dia eu entreguei a minha vida ao Senhor, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu não sei se você pregando o Evangelho, você vai ter tempo de ouvir na terra, de tudo aquilo que o Evangelho vai produzir na vida das pessoas, mas eu tenho certeza que nos céus, você vai ouvir e ver, todos os que poderiam ter se perdido, mas por causa de você não se perdeu, porque você creu e por isso falou, não se calou, e você vai ouvir de Jesus Cristo, bem-aventurado, bendito do meu Pai, entrem e tome posse de tudo aquilo que eu preparei para você, porque você não se calou, a minha recompensa está nas minhas mãos e eu entrego a você. Crie, por isso falei, só existe um Evangelho, não perca a oportunidade de falar. No capítulo 2, Paulo vai falar sobre a maturidade que vem com o tempo, que a maturidade é progressiva. Paulo mesmo revela ali, que ele, enquanto Paulo, que recebeu do Espírito de Deus, do próprio Jesus Cristo, a revelação do Evangelho, ele diz, eu não recebi de ninguém. Na carta de Gálatas, ele diz, eu recebi do próprio Senhor Jesus a revelação. Mas ali no capítulo 2, ele revela a imaturidade dele, mesmo quando se converteu. Eu não sei qual é o tamanho da experiência que você tem com o Senhor, mas maturidade e autoridade vem com a perseverança. Por isso, aconteça o que acontecer, não volte mais atrás. Você vai ser tentado muitas vezes a parar, você vai ser muitas vezes abatido, diz a palavra. Nós somos pressionados por todos os lados, mas não desanimados. Perseguidos, Paulo disse, mas nunca abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Porque podemos todas as coisas naquele que nos ajuda, que nos fortalece. Terá dia de abatimento, haverão dias de perseguições. Existem dias maus, mas a palavra está te ensinando a viver contente em toda e qualquer situação, tendo a certeza de que o Senhor está com você, e que aquilo que Ele começou hoje, Ele vai aperfeiçoar,
que nós somos aperfeiçoados. Paulo fala aos Gálatas dizendo: o que aconteceu com vocês? Eu temo que o trabalho que eu exerci em vocês tenha sido inútil, porque uma vez que vocês foram salvos pela fé, pela graça, agora vocês estão tentando se aperfeiçoar pelo esforço próprio, e no esforço próprio nós não aguentamos. Sabe por que muitas coisas a gente começa e não termina? Porque a gente está no esforço próprio, e a gente já não vive mais no esforço próprio, a gente vive na força de Deus em nós, na força do Senhor em nós. E a força do Senhor em nós está na perseverança. Se você começou, conclua. Se você colocar a mão no arado, vá até o fim, ainda que erre, porque a grande virtude de Paulo foi não desistir, porque o que ele sabia, ele mesmo diz: considerei como esterco, ele usa essa palavra. Diante do conhecimento de Jesus, o que eu sabia virou nada. O que eu sabia não me ajudou em mais nada. Tudo que eu sei, tudo que eu faço a partir de agora, desde que eu conheci Cristo, eu tenho feito, realizado no poder, na sabedoria, no conhecimento que vem do alto. Mas a grande virtude de Paulo foi a perseverança. Logo de cara, tempinho depois de convertido, já queriam matar ele na cidade que ele foi para matar cristãos. Em Damasco, quando ele foi para perseguir e prender os cristãos, ali ele já começou a ser perseguido logo no início, porque ele chegou para entregar cartas de perseguição e agora começou a falar de Jesus. Voltaram-se contra ele, foi apedrejado, foi açoitado, foi perseguido, tantas coisas aconteceram. Ele disse: eu trago no meu corpo as marcas. Errou. Quando você olha o início da caminhada de Paulo, você pega a cronologia dos escritos de Paulo, você percebe nitidamente o avançar da maturidade e da autoridade, Deus dando mais autoridade, Deus dando mais maturidade. Assim é conosco também. Por isso não desanima porque você errou, não desanima porque você encontrou, de repente você achou que já estava indo bem, agora encontrou alguém que está vivendo uma experiência muito maior do que a sua. E aí você pensa: será que é aqui eu bati no teto? Não, meu irmão, o que Deus tem para fazer na sua vida é poderoso demais, é infinitamente mais. Não para, meu irmão, o tempo é até o céu. A nossa vida com o Senhor termina com um corpo glorificado. Você vai crescendo de graça em graça, de glória em glória, diz a palavra. Somos transformados dia após dia, então não pare. A maturidade virá, a autoridade virá. Talvez hoje você não tenha autoridade ainda para entrar em certos lugares, confrontar certos sistemas que você sabe que está errado, mas Deus não te deu ainda autoridade. Isso não significa que o Senhor te levou no seu limite, isso significa que se você caminhar um pouquinho mais, a porta vai se abrir. Não pare de caminhar com o Senhor, não pare de buscar o crescimento no Senhor, não pare com isso. Hoje nós estamos vivendo nesses dias, esse ano é um ano que o Senhor tem nos chamado para isso, é um ano que o Senhor vai nos levar num novo ambiente de fé, de revelação, de experiência com o Senhor, de intimidade com o Senhor, e isso vem pela perseverança. Não pare, avance, aconteça o que acontecer. Se você errou, sacuda a poeira, estenda as suas mãos, o Senhor Jesus vai te pegar pelas mãos, vai dizer: homem, mulher de pequena fé, você errou aqui, mas vamos embora, eu vou te botar de novo no caminho, você vai continuar andando. É o que vai acontecendo, e Ele vai nos acrescentando, e as coisas vão acontecendo. Paulo, no capítulo 2, então, ele revela que ele não circuncidou Tito, mas ele circuncidou Timóteo. Timóteo, em Atos 16, foi para a faca. Tito não foi, em Gálatas capítulo 2. Os dois eram discípulos, porque o tempo, a maturidade de um apóstolo que foi crescendo e percebendo que ele não tinha mais que se sujeitar, porque tem coisas que a gente sabe que está errado, mas a gente vai se sujeitando porque ainda não é o tempo do confronto. Mas chegará um dia que o Senhor vai te dar autoridade para você se estabelecer e as coisas acontecerem para a glória do nome dEle. Mas isso é o tempo. O segundo ponto importante que ele fala é o da ação social, da responsabilidade social. Quando ele esteve da igreja, quando ele esteve em Jerusalém, os apóstolos disseram para ele: vá em paz, estenderam a mão direita como sinal de comunhão, e eles disseram: não se esqueçam dos pobres. Paulo disse: coisa que eu me esforcei por fazer.
a gente precisa se esforçar, mas a gente não pode se esquecer, porque essa é a principal ação da igreja na terra. As obras de caridade, as obras sociais não são a causa da salvação, mas se tornam o resultado da salvação. Tem muita gente que acha que pelas obras será salvo. Não, só pelo nome de Jesus. Mas é um fator determinante na vida de todo aquele que está cheio de Jesus dentro de si. A obra social, ela se torna, o cuidado com o pobre, com o necessitado, se torna uma consequência, é um resultado natural. E às vezes você acha, Deus me fez uma curva de rio. Não, Deus te fez um celeiro de provisão nessa terra. É isso que você precisa entender. Jesus falou, os pobres vocês sempre terão com vocês. Você quer um princípio de prosperidade? Ajude o necessitado. É o maior princípio bíblico de prosperidade, é a ajuda ao necessitado. A Bíblia diz que aquele que fecha o ouvido para o clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O generoso prosperará. Aquele que trata bem aos pobres empresta a Deus. Você acha que Deus vai ficar devendo alguma coisa para alguém? Jesus falou, tive fome, sede, frio, e vocês me acolheram. Entrem. Talvez seja o que está dificultando a resposta da tua oração. Você tem orado por alguma coisa? Quem aqui tem orado por algo? Um princípio bíblico. Em Atos 10 a Bíblia conta a história de um centurião, que era um gentil. E a Bíblia diz que ele orava continuamente e dava esmolas constantemente. E um dia um anjo do Senhor veio e se apresentou a ele dizendo, Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram aos céus. Fala para o teu irmão, não sobe só a oração, sobe a ação também. E eu vim como em resposta às tuas orações. Sabe o que ele queria? Conhecer Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Vou mandar um cara falar com você. Pegar um desocupado ali que não tem. Pedro, o apóstolo número 1 até o momento. E Pedro cheio de coisa, meu Deus, é impuro. E não... Vai lá, Pedro, cala a boca e vai lá. E Pedro foi e pregou. E a Bíblia diz que Pedro nem terminou de pregar. Enquanto eles estavam pregando, enquanto Pedro falava de quem? Pedro não falava, olha, a tua generosidade, você vai ganhar mais dinheiro e tal, não. Pedro dizia, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que enquanto ele falava do nome de Jesus, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Enquanto você fala de Jesus, coisas extraordinárias acontecem. Mas para o Senhor, o que subiu foi a ação e a oração. Eu não sei se Paulo ouviu essa história de Pedro, mas Paulo escreve aos Filipenses algo semelhante. Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas suas orações e súplicas, não é talvez, não é de vez em quando, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo. Ação, meu irmão. Faz essa experiência. Porque nós vamos, às vezes, nos tornando tão necessitados, e a gente acredita que a gente está passando por dificuldades, mas ninguém tem tão pouco que não possa contribuir e cooperar com alguém. Faz uma experiência, pega o teu carro, coloca ali um valor considerável, de acordo com a tua renda, mas separa para esmolas. E a partir de hoje, qualquer pessoa que bater na porta do teu vidro, do teu carro, que ela não saia sem receber alguma coisa. Às vezes eu vejo nas placas dos sinais, não deem esmolas. A Bíblia diz para dar. E aí eu fico num conflito, e aí?
Não dou, obedeço à Secretaria de Ação Social. Mas por que eles dizem isso? Se o governo não é capaz de solucionar o problema dessas pessoas, se essas pessoas forem até o poder público e elas forem saciadas na sua necessidade, ótimo, mas não serão, porque o governo não dá conta. Isso é responsabilidade da igreja. Por que eles fazem isso? Porque se der certo, esse camarada vai deixar de pedir dinheiro na rua e queimar o filme da prefeitura, ele vai para outra cidade. E você e eu vamos deixar de ser abençoados, porque eles vão encontrar alguém que vai abençoá-los. Pode ter certeza disso. Esmola, ação social, cuidar dos pobres. Paulo disse: depois de muito tempo subi a Jerusalém, para levar ofertas ao meu Deus, e esmola para o meu povo. Isso abre os céus sobre a igreja. Cuida de vidas e o Senhor cuida de você. Cuida de pessoas. Cuida dos seus. Faz essa experiência. Se daqui 3 meses, faz uma experiência de 3 meses. Daqui 3 meses, não vai te faltar nada. Você vai ter feito e não te faltou nada. Porque o poder da multiplicação terá alcançado a tua casa. Mais do que isso, você vai fazer mais do que um dia fez. Porque prosperidade dos céus não está ligado a quanto você ganha, mas o que você consegue fazer com aquilo que você ganha. Aquele menino não teria experimentado um sobejar do Senhor e uma multiplicação ao ponto de sobrar 12 cestos cheios, se ele não tivesse confiado em Jesus Cristo. Os 5 pães e 2 peixinhos, que ali não era uma oferta, ali era esmola, era para alimentar uma multidão faminta. Não era para investir no ministério de Cristo, aquela oferta específica, era para dar esmolas. Ele deu na mão de Cristo. Quando você dá esmolas, quando você ajuda o necessitado, você está colocando os seus 5 pães e os seus 2 peixinhos na mão de Jesus Cristo. Você verá uma multidão sendo alimentada e ainda lhe sobrará. Você crê nessa palavra? Experimenta fazer isso. Cuida dos seus. A Bíblia diz, aquele que Tiago falou, aquele que não cuida dos seus, negou a sua fé. E é pior do que um descrente. Cuidar dos nossos, às vezes é dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Jesus ensina o princípio do dízimo, ensina o princípio da oferta, a palavra do Senhor ensina. Mas Jesus, quando fala em Mateus 23, aqueles que faziam isso, Jesus disse, vocês têm que fazer essas coisas, sem negar a justiça, sem negar a provisão para aqueles que estão lá fora, porque às vezes a gente faz por desencargo de consciência. Mas do nosso lado tem alguém passando necessidade, meu irmão, não vai faltar. Cada vez que você repartir, seja com a obra de Deus, seja com os propósitos do Senhor, seja com o necessitado, o Senhor vai fazer multiplicar na tua vida, em nome de Jesus. É a palavra que garante isso. Jesus falou, dei-vos será dado boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Você quer experimentar o transbordante de Deus? Coloca nas mãos do Senhor uma boa medida para resgate de vidas. No capítulo 3 ele fala que nós somos filhos de Deus mediante o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, e que em Cristo nós todos somos um. Tem uma canção que diz isso, somos um. Em Cristo já não há mais diferença entre escravo, livre, entre homem, entre mulher. Já não há mais diferença entre judeu, entre grego, entre brasileiro e argentino. Porque em Cristo todos nós somos um, filhos de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Todas as promessas feitas a Abraão, Jesus na cruz do Calvário garantiu para você e para mim também. Em Abraão ele disse, Abraão, eu farei de você, da tua família numerosa, abençoarei você em tudo. Farei de você um grande povo e te abençoarei. Tornarei conhecido o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa bênção está sobre você, essa promessa está sobre você.
em ser abençoado na cidade e no campo. Tudo que você colocar a mão, eu não sei o que você vai fazer daqui para frente, mas eu quero declarar que se você está em Cristo, vai dar certo em nome de Jesus. Vai e faça, vá no nome do Senhor. Consagre tudo que você faz ao Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse ano é um ano de alegria, meu irmão. Eu não sei aonde o Senhor vai promover alegria na sua vida, mas no nome dEle você tem as mesmas promessas sobre a sua vida. Em Cristo Ele nos fez herdeiros de todas as promessas. Paulo está lembrando a igreja de Gálatas disso, porque às vezes você olha para outro e pensa, ele é o queridinho do Senhor. Não, o que está sobre a vida dele está sobre a sua vida também. Vai e coloca a mão e vai dar certo. Vai e creia. O capítulo 4 é uma extensão. O capítulo 5 é o que nós lemos. Fala das obras da carne, que a gente já falou no texto, eu li bastante. Mas eu quero me apegar agora ao fruto do Espírito. O Senhor quer semear em você o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O fruto do Espírito sobre a sua vida. Eu não sei o que está te faltando, mas no Evangelho é semeado o fruto do Espírito. O nome de Jesus sendo reconhecido na sua vida, quando você reconhece Ele como Senhor e Salvador, sobre você vem o fruto do Espírito. É mais amor dentro da tua casa, é mais paz dentro do teu coração, é a alegria do Senhor na tua vida, é a paciência para esperar o tempo determinado para todas as coisas, é a bondade, é a fidelidade, é a mansidão, é o domínio próprio. O fruto do Espírito é carregado dessas características. E tudo isso é colocado dentro de nós quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando Ele se torna o dono da nossa história. É aos Gálatas que Paulo fala: fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu. O capítulo 2 ele diz isso. A vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. É o deixar a vida nas mãos do Senhor, deixar Ele guiar a nossa história. O fruto do Espírito será semeado. O tempo de chorar vai passar. Um tempo de alegria será colocado, até nas tribulações, até nas dificuldades. A alegria não é um sentimento, a alegria é um fruto. É uma característica do fruto do Espírito. É por isso que a pessoa, quando ela é alegre no Senhor, até nos momentos de dificuldade, ela tem um espírito de contentamento. É o espírito que entende a razão das coisas. Está ruim, não está legal, as coisas vão acontecer, o acaso lhe sobreveio, mas ele sabe que as coisas vão melhorar. Ele se levanta e continua para frente, e vai avançando, porque ele tem o Espírito de Deus. É um estado de Espírito, é um fruto do Espírito, procede do Espírito a alegria. Eu gosto muito do que o pastor Luiz Hermínio fala. Ele usa uma expressão dizendo que aquele que não tem alegria, o crente que não é alegre, é um difamador do Evangelho. E é mesmo, porque a Bíblia diz que no Senhor foi colocado sobre ele um óleo de alegria, ele foi ungido. Isaías profetizou dizendo que ele trocaria o nosso pranto por riso, o nosso coração abatido, a nossa angústia por um espírito alegre. Por isso hoje, meu irmão, se alegre, porque a alegria do Senhor é a tua força. Se alegre. Não é dia de choro, não é dia de lamento, não é dia de aflição, é dia de se alegrar na esperança, se alegrar na promessa, se alegrar no Espírito de Deus, se alegrar na palavra, se alegrar, porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida, Ele já começou, Ele vai realizar, Ele não vai te abandonar no meio do caminho, Ele está com você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Alegria é um fruto. E aí Paulo vai para o capítulo 6 e nós vamos encerrar então. A carta inteira talvez daria uma mensagem em cada capítulo, mas você vai estudar em casa e o Senhor vai falar com você. O capítulo 6
Ele começa dizendo: se algum irmão for surpreendido no pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo. Fala para o teu irmão, tem que restaurar. Foi nos dado o ministério da reconciliação. Fala para o teu irmão, foi nos dado o ministério da reconciliação. Vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um não seja tentado, caia. Sabe o que eu tenho orado, meu irmão? Para que essa igreja nunca perca essa essência. Muitos estão vindo de outros lugares, às vezes vêm feridos, vêm magoados. Muitos conhecem o evangelho aqui dentro, mas tem também aqueles que vêm de outros lugares, de outras igrejas, porque nós somos um ministério evangelístico, mas também com uma vocação de restauração. Muitos estão sendo restaurados dentro dessa igreja, e estão sendo restaurados porque nós entendemos que nós não somos melhores do que ninguém, de que o Espírito de Deus restaura com mansidão, sem exposição, sem violência moral, sem ataque à honra de ninguém. Que isto seja sempre a marca dessa igreja, que isto seja a tua marca onde você passar. Quando alguém for surpreendido, por que Paulo disse isso? Porque o legalista, ele expõe. Lembra de João capítulo 8? Jesus está sentado no templo, e chegam alguns fariseus trazendo uma mulher que foi surpreendida no ato de adultério, e a Bíblia diz que eles colocaram ela em pé, diante de todos, ou seja, exposição, vergonha, colocaram-na em pé diante de todos, para expor ela ao ridículo. Só que isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque o legalista, o religioso, sempre cobra de você alguma coisa que ele não faz. A Bíblia diz que ninguém é capaz de viver a lei plena. Tiago diz que se nós cumprimos uma parte da lei ou a maior parte, mas tropeçarmos em uma coisa, nós seremos culpados de quebrar toda a lei. Aos Gálatas, Paulo fala, aos Gálatas: aqueles que querem viver pela lei caíram da graça e separaram-se de Cristo. Eu fico pensando, a mulher foi surpreendida num ato de adultério. Não existe adultério com uma pessoa, tem que haver dois. Cadê o homem? Sabe o que a Bíblia está nos ensinando? A pessoa pode até não fazer aquilo que ela está te condenando por você fazer, mas com certeza faz algo que também desagrada ao Senhor, porque ninguém é capaz de cumprir toda a lei. Por isso que todos nós dependemos da graça do Senhor. Você tem o seu espinho, eu tenho o meu. Você está sujeito a quedas, eu também estou. Você tem que vigiar, eu também tenho que vigiar. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. E aqui Paulo está ensinando, vocês que são espirituais, quem aqui é espiritual? Quem aqui tem o Espírito de Deus dentro de si? Se algum irmão for surpreendido no pecado, restaurem ele com mansidão. Sabe o que a gente vê? Irmãos que às vezes caem, e a gente vai para a internet com 5 pedras na mão. Porque irmão em Cristo não é quem senta do nosso lado, é qualquer um que confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Somos tentados a isso. Eu sou, você é, você já errou, eu já errei. Mas hoje o Senhor está dizendo, está na hora de vocês aprenderem algo novo, para chegarem a um novo ambiente, para ir se tornando aquilo que eu sou, manso e humilde de coração. Jesus, quando ficou em pé sozinho com a mulher, o que ele disse a ela? Cadê os teus acusadores? Não te condenaram? Ela disse não. Ele disse: eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Essa é a palavra da igreja. A igreja está nesse mundo para salvar, para pregar o evangelho que salva aquele que se perdeu. E se algum de nós cair,
nós que somos espirituais devemos restaurá-lo com mansidão, cuidando de nós mesmos, para que a gente também não caia. Que essa seja a marca da igreja. E ele termina o capítulo 6, deixando uma palavra que eu quero colocar para você. Ele disse: de Deus não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Aquele que semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Por isso não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Você pode dizer para o teu irmão: conta comigo? Isso procede do coração. Você pode dizer: conta comigo? Quantas vezes você já me ouviu falando: não se canse de fazer o bem, pois no tempo próprio você colherá se não desanimar. Hoje o Senhor está nos dando uma oportunidade. Todas as vezes que nós nos reunimos enquanto igreja, nós temos uma oportunidade. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É na igreja, é fora, não se canse de fazer o bem. Plante no Espírito, e você vai colher a vida eterna. Plante no Espírito, e você vai colher coisas que a terra não pode destruir. Plante no Espírito, e você vai colher coisas que não são transitórias, mas são eternas, é o que diz a palavra. A igreja foi chamada para viver no Espírito. Paulo disse: nós não lutamos, embora sejamos homens, não lutamos igual aos homens, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. O Senhor te deu, meu irmão, um nível de batalha diferenciado. Você vai na essência e corta o mal pela raiz. O mundo está militando aqui, na carne. As pessoas estão se degladiando, estão se autodestruindo. É Paulo quem fala aos Gálatas, para nós nos cuidarmos, para nós não nos devorarmos uns aos outros, por conta das coisas que a gente fica preso na terra. Se vocês se mordem, se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Sabe o que Paulo está falando? De crente que age na terra, na carne. Meu irmão, o Senhor está te dando armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aquela pessoa, aquela situação, tem algo atrás disso, tem algo agindo por trás disso. Não é ela, é o que ela permitiu agir através dela. Mas em você Deus está dando discernimento que ela não tem. Você vai lá na cabeça da serpente e vai arrancar fora. Você vai lá na cabeça da serpente e vai pisar, porque Jesus falou: em meu nome vocês pisarão em cobras e escorpiões, e sobre todo o mal do maligno, e nada lhes causará dano. Essa carta de Gálatas serve para nós. Se nós colocarmos em prática o que o Senhor ensina, o que o Senhor nos colocou hoje nas mãos, nós vamos descobrir, nós vamos viver coisas novas. Obras maiores é o que o Senhor tem para a sua igreja. Crescimento é o que o Senhor tem para a sua igreja. E Paulo termina dizendo: rogo para que não seja inútil. Vocês começaram pela fé, continuem pela fé. Vocês começaram dependendo do Senhor, permaneçam na dependência do Senhor. Vamos nos colocar de pé?